Bom, gente, agora nós temos a ideia de... Agora nós temos a ideia de prismas e pirâmides. Vocês já ouviram falar em prismas? Já ouviram falar em pirâmides? Talvez pirâmides seja um nome mais conhecido para vocês, pirâmides, né? Mas vamos começar a falar um pouquinho dos prismas, primeiramente, tá? Olha só, essa figura aqui, ó, que está sendo mostrada bem aqui, está sendo indicado aqui como é a estrutura de um prisma, que é uma figura cuja área, a parte da base, né? A base é a parte de cima e a parte de baixo. Tem a base superior e a base inferior. Essas bases são interligadas por linhas, de modo que essas linhas nós chamamos de arestas, e essas bases são polígonos. Lembra daqueles polígonos de 3 lados, 4 lados, 5 lados? Olha só, bem aqui nós temos um polígono na base, ó, na base de cima e na base de baixo, sendo interligados, sendo que esse polígono no caso, um polígono de 3 lados, um triângulo, né? 3 lados. Aqui nós temos um polígono de 4 lados, na base de cima e na base de baixo, olha só, 4 lados, pessoal. Aqui nós temos um polígono de quantos lados? 5, né? 5 lados, tanto na base de cima quanto na base de baixo. Aqui, ó, a base, 4 lados, você tem que lembrar do nome quadrilátero. Quando é 5 lados, nós dizemos que é base pentagonal, porque lembra aquela figura de 5 lados que nós chamamos de pentágono, lembra? 5 lados, pentágono. E essa aqui de 6 lados? Nós temos uma base aqui de 6 lados, uma base hexagonal, porque aqui nós temos um hexágono, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Um hexágono, um polígono que é formado por 6 lados. O que é importante de entender desse raciocínio é que existem alguns elementos importantes que a gente tem que compreender, que eu tenho que falar para vocês. Primeiro é a base, que vocês já devem ter entendido aqui do que eu falei, parte de cima e a parte de baixo, base superior e a base inferior, certo? Essas linhas aqui, ó, essas linhas que interligam, ó, essa linha aqui, ó, essa linha aqui, que nós chamamos de cantos, na verdade não é canto, quina, né? As pessoas chamam de quina, olha só. Essa linha aqui, ó, essa linha, essa outra linha aqui, ó, elas são chamadas de arestas. Ó, essa aresta da base, essas aqui são as arestas da base. Essa aqui são as linhas, as arestas também da base, só que da parte de cima, né? Da base superior. E aqui, ó, essas aqui do lado são as arestas da parte lateral do prisma. Essa aqui, ó, essa parte de lado aqui, nós chamamos de parte lateral, tá, gente? Toda essa área que envolve aqui a parte de lado são chamadas de laterais, beleza? E outra coisa também, que esses pontos aqui, ó, esses cantos são chamados de vértices. Ó, se eu olhar para essa figura aqui, ela possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, ok? E quantas arestas? 1, 2, 3 da parte de cima, 4, 5, 6. Lembrando que a aresta é linha, certo? Então, nós contamos 3 aqui, 6, 7, 8, 9. 9 arestas, tá? Então, 9 arestas. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices, que são os pontos que interligam, que as arestas interligam, ok? E quantas faces? Faces são essas superfícies aqui, as partes dessa figura tridimensional que possuem área. Ó, nós temos aqui, ó, só que na parte externa, né, gente? Então, ó, essa aqui da parte de cima, nós temos uma face, aqui, ó, só que aqui é a face da base, né? Base superior, e aqui a face da base inferior. Então já contamos 2 faces. E aqui, ó, pelo lado tem quantas faces, gente? 3, né, gente? Ó, uma para cá, outra para esse lado aqui e outra para esse outro lado. Então 3 faces aqui, 4 e 5 faces no total, beleza? Então assim, da mesma forma, você vai ver os mesmos elementos, aresta, que são as linhas, as arestas laterais, as bases superior e inferior, né? Os vértices você vai perceber nos outros prismas, né? Da mesma forma, você vai perceber alguns elementos semelhantes nas pirâmides. Se você olhar para as pirâmides,
você deve perceber que elas possuem base inferior, né, a base de baixo, mas não possuem uma base na parte de cima, né? O que é diferente aqui no prisma, que possui base embaixo e base em cima. Nas pirâmides é como se ao invés de interligar a base de baixo com a base de cima, essas arestas aqui, ó, na pirâmide, elas se ligam só num ponto, né? É a principal diferença que você pode perceber do prisma em relação à pirâmide. Agora, se você analisar a parte de baixo, é a mesma ideia, ó. Possui uma base aqui, ó, de 4 lados, né? Uma base de 3 lados ou de 4 lados, de 5, de 6. Pode se diferenciar em relação à base, as pirâmides, da mesma forma que os prismas, né? Em relação à parte da base. E também, se você perceber aqui, essa pirâmide aqui possuem arestas, tá? Tem as arestas da base, né? Obviamente essa parte aqui, ó, 4 arestas nesse caso, né? Aqui, ó, quantas arestas tem na base? 5, né? Porque são 5 lados aqui dessa base aqui, se você perceber. É um polígono aqui, né? Um polígono de 5 lados, ou seja, um pentágono, né? Por isso que chamamos essa aqui, ó, de pirâmide pentagonal. Essa aqui pirâmide quadrangular, essa aqui pirâmide triangular, né? Essa aqui pirâmide, na verdade, de base, né? Pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrangular, pirâmide de base pentagonal e a pirâmide de base hexagonal. Da mesma forma aqui, ó, os prismas, mesma ideia. Prisma de base hexagonal, prisma de base pentagonal, prisma de base quadrangular e prisma de base triangular. Aí você pode ver a semelhança dos nomes, né? Triângulo, prisma de base triangular. 4 lados aqui, né? Quadrilátero, né? Então nós temos um prisma de base quadrangular e aqui, ó, um prisma de base pentagonal. Prisma porque tem a base que é um pentágono, né? Você pode ver essas semelhanças da mesma forma que as pirâmides, né? A pirâmide possui as arestas, né? Da parte lateral, ó, arestas da base de lado, né? Logicamente que essa aqui é a parte lateral, a dos lados, né? Então, ó, uma aresta, 2 arestas, 3 arestas, 4 arestas. Tem essas arestas aqui, ó, da parte de baixo, né? Não tem? Só que a parte de baixo são as arestas da base. Eu posso perguntar o total de arestas, não tem problema nenhum. Quanto é aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? É o total de arestas aí dessa figura. Assim, nas outras já vão mudando, né, gente? Dependendo da base conforme ela for. Agora veremos uma área das figuras tridimensionais que é a planificação. Às vezes as figuras tridimensionais elas podem ser desalocadas em sua estrutura de modo a formar figuras planas, como se fossem alguns pedaços de papel que você dobrasse simplesmente e formasse essas figuras. Eu vou te explicar. Eu tenho aqui um recurso que eu estou mostrando aqui na tela para vocês, que é um aplicativo, na verdade, um site, uma plataforma tridimensional que constrói figuras. Isso aqui é um recurso montado pelo professor Raquel Ávila, eu acho, sobre prismas regulares. E aí ele mostra aqui a planificação dessa figura. Se você perceber, eu tenho aqui uma figura, um prisma, né, gente? Um prisma tridimensional, né, que possui volume, no caso, portanto é um prisma nesse caso. E a base dele é o que, galera? A base é triangular, olha só, base de baixo e a base de cima. Se eu posso desmontar essa figura de tal modo que vai ficar, olha, que figura? Se você perceber aqui, olha só como é que vai ficar. Ficou um pedaço de papel, uma figura bidimensional que possui somente área, né? Que possui área somente aqui. E que, se você perceber, eu posso montar ela de novo, né, e formar o meu prisma do início, olha. Ó, peraí, deixa eu... Pronto. Ó, formou o meu prisma do início, olha. Desmonto, monto de novo. Eu queria perguntar para vocês conseguem olhar para esse formato aqui, ó? Esse formato aqui, planificado, porque era uma figura tridimensional, agora ficou na forma plana. E aí por isso eu digo isso aqui como planificação. E aí eu te pergunto, você consegue olhar para essa figura e conseguir perceber qual é a figura, qual é o prisma que vai ser montado, sem eu ter que fazer a constituição bem aqui, ó? Eu gostaria que você tivesse a habilidade de olhar para uma figura
uma figura planificada e conseguir perceber que figura vai ser formada com ela. Entendeu, pessoal? Agora eu vou aumentar essa figura para uma figura de 4 lados na base. E aí agora eu vou planificar ela, olha só. Desmonto ela aqui, tá? Pronto, olha como ela ficou, né? Beleza? Você consegue olhar para essa figura plana aqui e conseguir perceber como ela vai ficar quando ela for montada na forma tridimensional? Você consegue perceber? Na forma planificada? Eu espero que sim, gente. Eu gostaria que vocês começassem a desenvolver essa habilidade por meio dessa animação que vocês estão vendo, olha, tá? Então, ó, você pode olhar para essa figura aqui, deixa eu colocar aqui, tá? Eu gostaria que você olhasse para ela e já conseguisse imaginar esse pedaço aqui movendo para cá, esse para cá e esse para cá, de tal modo que já formasse essa figura plana, essa figura tridimensional, perdão, e aí você conseguisse perceber a planificação de cada figura. Olha, eu vou colocar uma de 5 lados aqui, pode ser? Olha só, 5 lados. Vou planificar ela, tá bom? Olha só como ela ficou. Olha só. Percebam que aqui, ó, aqui no meio tá aquele pentágono de 5 lados. Aqui fora também, olha. Pera aí. Ó, um pentágono aqui. Aqui eu tô olhando de lado, tá, gente? Então vou montar de novo. Agora eu vou colocar um hexágono, um de base hexagonal, olha só. Tá? Nosso polígono, nosso prisma de base hexagonal. E vou planificar ele. Olha só como ficou. Beleza? Eu acho que deu para vocês entenderem, né, gente? Agora vamos fazer o seguinte exercício. Eu gostaria que vocês olhassem para essas figuras e tentassem identificar essas figuras aqui, ó, de baixo. Eu gostaria que vocês conseguissem identificar quais elas representam na forma tridimensional. Se eu pegar isso aqui, esses papéis aqui, como se fossem papéis, e depois dobrasse tudo, formando uma figura tridimensional nessas planificações, como é que ficaria? Quais formatos elas assumiriam, tá? Percebam só que aqui nós temos a forma planificada, plano, lembra de plano 2D, né? E estamos passando para a forma tridimensional, tá? A forma que tem volume, né? Então, eu gostaria que vocês tentassem pensar aí. Já pensaram? Ah, e outro detalhe. Aqui eu coloquei 4 figuras, tá? E aqui eu só coloquei 3 planificações. Não tem problema nenhum, tá, gente? É só identificar aí e aí a gente já pensa qual vai ser a planificação da quarta figura aqui, beleza? Depois. Enfim, e aí, essa figura aqui? Qual vocês conseguiram identificar na forma tridimensional? Essa aqui, certo? Olha. Essa aqui que possui 6 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente essa figura aqui na forma planificada, né? Ó, se você montar para cá, depois de dobrar aqui, depois de dobrar, você dobra exatamente nessas linhas, né? Os papéis, como se isso aqui fosse um papel. Você vai dobrando como se fosse uma caixa. Depois joga esse aqui, ó, para baixo e esse aqui, ó, para cima. Vai formar o quê? Vai formar exatamente essa caixa aqui, como se fosse uma caixa, né? Esse prisma de base hexagonal. Então, ó, já fizemos esse, né? E se esse aqui, como é que ficaria? Eu jogo esse aqui, ó, para baixo, eu jogo esse aqui para cima, depois dobro esse bem aqui, ó, né? Depois dobro esse aqui, né? Eu dobro exatamente nessas linhas aqui, tá? Ó, dobro aqui também exatamente nessa linha, né? E aí vai formar quem, galera? Exatamente essa figura aqui, ó, tá? Então, formou essa figura aqui, que é o nosso prisma de base triangular. E esse outro aqui, galera? É fácil, né? Você joga esse pra cá, ó, vai dobrando, dobra aqui também, depois dobra esse, depois você vai dobrar esse, só que como você já dobrou esse pra cá, ele vai tipo ser jogado pra cá, mais ou menos. E aí vai ficar, ó, de frente com esse aqui, ó, né? E aí, ó, vai assumir qual formato? Esse de base quadrangular, de base quadrada, e eu quero dizer pra vocês que faltou desse aqui, né, gente? Mas não é difícil, basta pensar numa figura semelhante a essa bem aqui, ó. Só que aí seria o que, galera? Seria uma de base o que? 5 lados aqui, 5 lados aqui, galera, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Mais ou menos isso, né? Base pentagonal. Só que aí, ó, teria quantas faces aqui? 1, 2, 3, 4, 5. A gente não teria essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui a gente não teria, a gente só teria essas aqui, certo? Porque tem que acompanhar os lados que essa figura aqui determina, né?
Isso seria a planificação desse outro aqui, se essa aqui fosse. Então não é difícil. O que eu gostaria que você desenvolvesse a habilidade de tentar imaginar como ficariam essas dobras. Tudo bem? Se você dobrasse isso, qual figura, qual caixa vai determinar? Olha só. E a planificação das pirâmides? Também não é difícil. É só você usar a sua imaginação. Olha só. Se você imaginar isso aqui como se fossem papéis, e aí você vai fazer dobraduras, dobrar isso daí para formar um objeto, que caixa, que formato essa planificação assumiria? A de base triangular, de base quadrangular, de base pentagonal ou a de hexagonal? E aí? Essa aqui de base quadrangular, né, gente? Olha só. Você joga esse aqui, ó, pra cá. Joga esse aqui pra cá, como se fosse um papel. E esse papel você tivesse na sua mão agora, você dobra. E aí, ó, vai acabar fechando e formando essa pirâmide bem aqui. Correto? E essa outra aqui, galera? Olha só. Dobra pra cá, dobra pra cá. Tenta imaginar como ficaria aí a montagem dessa caixa. No formato que? No formato de pirâmide de base triangular. E essa aqui? Não é difícil não, né? Ó, base de 6 lados, hexagonal, olha só. Essa aqui. Faltou essa aqui, mas também não é difícil pensar nela. Seria uma figura semelhante a essa. Semelhante, não é igual. Semelhante, porque aí, ó, aqui no caso teria que ser o que para ser essa? Teria que ser 5 lados aqui nesse polígono aqui, né? E aqui, ó, a gente tira um pedaço desse, aí sim ficaria como esse. Mas nesse caso bem aqui é o que? Uma pirâmide hexagonal.